Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar de tênis. A gente tem que comentar aqui sobre a Copa Davis. Tivemos o jogo entre Taylor Fritz e o Jakub Mensik e a vitória do tenista americano 6-4, 6-3. Quase, mas quase que eu dou uma nota 10 para o Taylor Fritz nessa atuação, né? Assim, ele perdeu uma quebra ali no primeiro set, mas eu sempre dou aquele desconto, né? Primeiro game de saque, você ainda não pegou o tempo da bola, da quadra, né? Aí eu gosto de dar aquele desconto. Mas a questão é que depois daquilo, o jogo começou até bastante parelho, o Mensik jogando muito bem, é um tenista bastante habilidoso, mas ele foi controlando, crescendo no jogo, ele foi dominando no fundo de quadra, e aí ele vence o primeiro set, 6-4. E aí chega o segundo set, chega a estar 5-1 pro Fritz, ele sobrando, mas assim, sobrando no jogo, né? Passando por cima do Jakub Mensik. Aí eu vou pensando, caraca, uma das melhores atuações que eu vi do Fritz e até, assim, dissonante com o que foi o confronto deles lá em Miami. Porque, para vocês que não lembram, eles se enfrentaram em Miami nesse ano, nas semifinais, e lá, né, a gente teve um jogo, né, que foi decidido no tie-break do terceiro e o Mensik venceu, né? Talvez se o Fritz tivesse ganhado ali, na final o Djokovic teria conquistado o seu 100º título no Masters 1000 e não no 250 de Genebra, né? Você vê que não faz muita diferença de foi o 100º título no final, o que importa é o número 100, né? Mas fato é que o Mensik, né, ele fez uma partidaça ali, mas aquele Fritz lá, apesar de ter conseguido fazer uma boa campanha, ele ainda era um Fritz que não estava jogando aquela coisa, igual, por exemplo, ele conseguiu jogar lá no ATP Finals do ano passado, em Xangai, por exemplo, o próprio US Open. Mas esse Fritz da gira de grama para frente, né, de Stuttgart para frente, vem jogando um baita tênis. E olha, o segundo set dele até o 5-2 era muito bom, até o 40-0 do 5-2. Só que aí, né, vem aquele negócio, começa a jogar de maneira um pouquinho mais, tipo assim, olha, vamos pro tudo ou nada, o Jakub Mensik. Aí ele consegue acertar 2 golpes, e aí vem a dupla do Fritz, 40 iguais, né? Tipo, e um dos golpes que ele acertou foi um forehand maravilhoso, né? E aí parece que ele voltou pro jogo, porque ele começa ali depois a jogar o game de saque dele, faz 40-0, esse contra curta, ele fez de tudo. O problema é que ele perderia 5 pontos em sequência de uma maneira que assim, é até difícil de escrever, né? Primeiro, lembrando aqui tem o 15-40, é o primeiro ponto do Fritz. Aí a gente tem um momento que ele saca muito bem, o Fritz passa a bola para o outro lado, ele tenta fazer ali um voleio, né? Só que era um voleio todo errado que ele tentou, né? Porque ele tenta fazer uma curta na diagonal. Eu acho que se ele tivesse feito a curta no centro, já era muito difícil para o Fritz achar um lado ali, né? Mas ele tentou fazer o mais difícil e errou. Aí ele faz uma dupla falta com o segundo saque, quase saindo da área de saque. Aí depois ele vai sacar no 40 iguais. E o que acontece? A gente tem um ponto em que o Fritz consegue devolver, consegue se colocar na troca. E aí no meio da troca lá, uma bola baixa no backhand. E qual é a decisão brilhante do Mensik? Bola baixa no backhand. O que eu faço, né? Eu tento ir para cruzada para me manter no ponto, ou eu tento ir para paralela, uma bola baixa no backhand, no lado que a rede está mais alta. Ele foi para a bola na paralela e acabou jogando na rede. Depois ele errou mais um golpe de backhand. Foi um fim de jogo inacreditável do Mensik. É impressionante como que, para mim, depois do 0,40 ali do 2,5, ele joga o melhor tênis dele no jogo inteiro. O ponto que ele faz para quebrar o saque do Fritz é um negócio surreal de lindo, né? Mas aí ele vai lá, faz 40-0 e o cara me perde 5 pontos seguidos, 4 erros não forçados, contando a dupla falta. Que assim, dá raiva, né? Assim, se alguém estava ali assistindo pelo Mensik, com certeza deve ter ficado revoltado. Porque assim, é um negócio surreal, que foi um colapso dele, como ele deixou entrar na cabeça os erros, e aí o Fritz, que não é bobo nem nada, fez ele jogar, e no final ganhou ali com méritos o jogo, que assim, foi o melhor jogador, estava ali dominando a partida a maior parte do tempo, e a meu ver fez por merecer a vitória. Mas assim, o Mensik deu uma colaborada ali no final. E assim, é um tenista muito bom, mas desde a derrota para o Henrique Rocha em Roland Garros, o Mensik deu uma decaída muito grande, né? Eu não sei o quão mal fez essa partida para o mental do Jakub Mensik, né? Porque a gente fala muito sobre isso, né? O mental, né, do jogador, né? O Mensik é um tenista que ele tem muito talento, ele tem muita qualidade, mas
A verdade é que assim, não adianta só isso. Eu já falei sobre Shapovalov, não adianta você ser o jogador mais talentoso do mundo e na hora de você usar os seus recursos da maneira apropriada você não usa, você tem um mental mais forte você não tem. O Jakub Mensik me parece, assim, depois daquele jogo ter baixado a confiança e aí deu a brecha para outros adversários se aproveitarem e a gente está vendo isso, né? Para mim, assim, o Jakub Mensik, ele é um tenista muito acima da média, com recursos muito bons, mas ele deu uma estagnada, mas mentalmente ele deu uma desconectada, né? Já faz tempos que ele não tem um torneio realmente acima da média, vem oscilando entre o ruim e o medíocre. E o jogo de hoje teve seus momentinhos ali de grande tênis, mas no contexto geral ele está enfrentando um top 5 que joga um tênis de muita solidez e é um cara que, assim, se der um pouco de confiança no forehand, ele vai te maltratar, né? No backhand do Mensik, que é muito bom, eu acho do Fritz melhor, principalmente para conseguir ângulos, e no forehand é uma disparidade grande, né? O Fritz tem muito mais capacidade de aceleração, ele tem muito mais capacidade de mudar de direção, ele tem mais ofensividade, mais solidez, mais capacidade de contra-ataque, e no jogo ficou muito evidente isso e a vitória é mais do que merecida, né? O Fritz é um tenista que devolvendo ainda precisa trabalhar um pouco mais, ele ganha 27% dos games de devolução, não é, para a média do top 10 isso não é tão legal, né? Assim, é legal que ele já tenha evoluído, mas acho que o que destaca dele é os games de saque, 90% dos games de saque vencidos no ano. Esse jogo foi até abaixo da média, né? Porque se a gente parar para pensar, ele foi quebrado 2 vezes em quantos games de saque? Uns 10, né? Então, foi uma média um pouquinho menor hoje, mas ainda assim, né? O Taylor Fritz, ele é um dos melhores sacadores do ano, não só porque ele saca muito bem, com um jogo de hoje de 695 aces no ano, já está aproximando dos 700, é um número muito alto, mas é assim, ele saca e não ganhou ponto no saque, ele tem recurso, né? Ele tem forehand, ele tem backhand, ele tem inteligência, ele tem paciência. Eu acho uma coisa maravilhosa do Fritz, ele é um tenista agressivo, isso não impede ele de ter paciência e de ter qualidade para esperar o momento certo para atacar e conquistar o ponto. Então, grande jogo de tênis do Fritz, apesar daquela oscilação final, né, aquele game que ele podia ter fechado no 6-2, eu acho que no contexto geral é uma partida muito boa e ele garante o empate dos Estados Unidos nesse confronto com a República Tcheca na Copa Davis. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.